Essas férias agora, como é que estão as crianças, né? Verão chegou, as crianças têm que tomar mais água. Tem criança que se desidrata, minha gente, fica desidratada. Tem criança que às vezes sofre uma queimadura, né? Leva uma queda, pega uma virose, uma gripezinha. Enfim, nessa época tudo acontece. Eu estou aqui hoje com o doutor Constantino, nosso pediatra. Tudo bom, doutor Constantino? Seja bem-vindo aqui ao nosso programa para a gente tirar algumas dúvidas, né? Então você que está em casa já fica ligado. Doutor Constantino, me diga uma coisa. Quais são os principais problemas agora que acometem as crianças, né? Problemas de saúde. Qual é o mais comum entre elas? Boa tarde, Marília. Boa tarde a todos os telespectadores. Feliz ano novo, né? Estamos também. começando agora. Esse período de verão, as principais afecções que as crianças têm, a primeira é a desidratação, né? Exposição solar prolongada, época de comer alimentos, né? Nem sempre tão bem armazenados, tão bem guardados, tão bem mantidos, e isso favorece a perda de líquidos, a diarreia, a vômito, e com isso essas crianças vão desidratar. Esse é o principal problema. É verdade. O que é que os pais eles podem estar fazendo nessa época para proteger mais seus filhos? Primeira coisa é sempre andar com aquela garrafinha de água, né? Que hoje a gente já vê tanto. Nunca esquecer de andar com aquela garrafinha, principalmente em ambientes abertos, ambientes de sol, praia, piscina, parques e etc. E ter muito cuidado na alimentação que vai dar a essas crianças nesses ambientes, né? Preferencialmente levar o alimento de casa bem acondicionado. Sempre que se for fruta, essas coisas, ter uma refrigeração, colocar um gelo ali dentro, põe a frutinha no saquinho plástico dentro do acondicionador, põe um gelinho ali e evita aqueles alimentos que não tenha a segurança, né, de oferta. Sofreu uma queimadura, o que fazer? A mãe fica logo desesperada, às vezes tem gente que não sabe o que fazer, doutor, nessas horas. O que fazer? A grande maioria das queimaduras nessa época do ano, né, elas são queimaduras que a gente chama de primeiro grau. Certo. Aquela queimadura em que a pele fica vermelhinha, né, dói bastante, toda queimadura dói bastante. Então é preciso que essa pele seja resfriada, evitar colocar gelo, essas coisas, resfriar em água corrente normalmente, evitar colocar produtos que possam causar infecção. É comum a gente ver a pessoa dizer que colocou borra de café, colocou banana, alguma coisa assim. Evitar algo que possa infectar essa queimadura e usar analgésico nessa criança, né? Os analgésicos correntes, né? Dipirona, paracetamol e etc. As queimaduras de segundo grau ou terceiro grau, né? Aquelas que formam bolhas, essas têm que se buscar um atendimento hospitalar. Hospitalar, correr urgente para uma urgência. Doutor, deixa eu te fazer outra pergunta. Tem mães, né, claro, as mamães que estão aí com seus bebês, né? Muitas vezes elas devem estar dando banho nesses bebês e trocando as fraldas, porque agora é um período mais quente, né? Então elas podem estar dando um pouquinho mais de banho? Pode sim. A gente vive numa região que normalmente ela já é mais quente, né? E essa época do ano o calor vai aumentar bastante, o que promove nessas crianças aparecimento de assaduras, principalmente as assaduras em áreas de fralda, que é uma região que fica muito coberta, pouco aerada, recebe pouca luz solar e, em decorrência disso, é propícia a ter assaduras normais, né, mas também com infecção secundária por cândida. E aí nós vamos ter aquelas assaduras que têm pequenas lesões que são de cândida. Então, a primeira medida, neste caso, para que se evite as assaduras, é que essas crianças, ao trocar a fralda, se deixe a região genital, né, exposta naquele ambiente de troca de fralda, obviamente, um pouco, né, 2, 3 minutinhos para você colocar outra fralda e sempre manter essa região bem enxuta, né, evitar manter ali, né, líquidos ou qualquer coisa desse tipo, né? Isso é importante. Agora, doutor Constantino, a gente sabe que tem muitas crianças que às vezes não tem com quem brincar, ou os pais não têm muito tempo para dar uma volta, para sair com os filhos, e eles ficam muito tempo no celular, preso ali no celular, o tempo todo assistindo, o tempo todo naquela telinha, enfim. Quais são as recomendações que o senhor daria, né, para que essas mães ajudassem, né, os seus filhos? A primeira recomendação, e acho que é a mais importante, é entender que quem determina os horários que essa criança vai usar celular, vai usar televisão ou outras telas, são os pais.
Então, é preciso que os pais estejam convictos de que o celular não é um brinquedo de criança. Celular não é babá para cuidar de criança, deixar a criança calminha. Celular não é aditivo para se usar nas refeições, para que a criança coma. Né? Eu vou botar o celular porque aí ela come melhor. Porque a exposição excessiva às telas, né, vai favorecer alterações no desenvolvimento dessa criança. Além de que vai tomar tempo de brincadeira dessa criança, além de que vai impedir dessa criança ter contato social, o uso noturno vai causar insônia, prejudicando a atividade no dia seguinte dessa criança. Então, a regulação do uso do celular é o mais importante. Os primeiros 2 anos de vida, 0 tela. Após esse período, no máximo 30 minutos, né, seria o recomendado para as crianças menores. No máximo 30 minutos, concluindo aí todas as telas. Doutor, vamos continuar essa questão das telas, né? Muita gente fala que isso é uma porta aberta para crianças que já têm um pouco de deficiência, ou até mesmo autismo, ou, sei lá, um TDAH. Isso ajuda a piorar mais essa situação, doutor? Muito, ajuda muito, né? E pode funcionar como um gatilho para essas situações. A criança, ela precisa ser estimulada do ponto de vista motor e sensorial. E aí nós estamos falando de visão, audição, gustação, de tato, de olfato e etc. Então, se a gente fizer um comparativo, uma criança que conheceu uma maçã, por exemplo, pegando aquela maçã, vendo a maçã, sentindo o cheiro, sentindo o gosto, sentindo aquele barulhinho, né, que é a textura dela quando você morde, é uma criança que vivenciou experiências sensoriais importantes e que vão unir todos esses sentidos. E posteriormente, quando você falar para uma criança ou mostrar o que é uma maçã, ela pode mentalmente reproduzir todos esses dados. Uma criança que aprendeu o que é uma maçã num celular, ela não sabe cheiro, ela não sabe gosto, ela não sabe textura. Então a gente precisa entender que a interação dessas áreas sensoriais é que vai favorecer o desenvolvimento da criança. Então é um modo simples da gente explicar o primeiro quadro de impedimento do desenvolvimento da criança. A não formação de redes neuronais que integrem todos os sentidos dessa criança. Afora, né, o tempo que ela vai deixar de ter no seu contato social, o tempo que ela vai perder em relação a outras atividades que ela poderia fazer, de experimentação, de curiosidade, que é o normal da criança. Vamos passar para a parte da alimentação e depois eu quero falar sobre outro assunto. A alimentação é muito importante, eu acho, para a criança. Tem muitas crianças que são péssimas para comer. Não gostam de comer isso, não gostam de comer aquilo. Tem gente que nem come, né? Mal come direito. O que fazer, doutor, com aquelas crianças que não se alimentam de forma adequada? O primeiro passo é entender por que é que essa criança chegou nessa fase. Por que é que essa criança chegou nesse quadro, né, de não querer comer. A grande maioria das vezes não é a criança que não quer comer. Ela quer trocar o alimento, vamos chamar assim, normal, que seria um almoço, que seria um lanche, com produtos naturais, etc., por aquilo que ela gosta de comer e que os pais fizeram ela experimentar. Então a gente sempre diz o seguinte: criança não vai em supermercado, criança não faz feira, criança não tem cartão de crédito. Então quando a criança experimenta um alimento artificial, e aí seja um iogurte, seja uma bolacha ou qualquer outro alimento processado ou multiprocessado, sempre foi uma experimentação que os pais causaram. E obviamente que uma bolacha recheada, saborosa, feita para agradar visualmente a criança, agradar o cheiro, agradar o paladar, não concorre com uma banana, por exemplo. E aí a criança vai querer trocar essa refeição. Então a gente precisa entender qual foi o processo de educação alimentar dessa criança, que muitas vezes a gente vai identificar essas trocas que foram feitas e que ficam mais fáceis. Porque a família diz assim: ah, mas pelo menos ela está comendo isso. O que é uma frase errada. Porque isso mostra o quanto que a família não compreende a importância da educação alimentar. Então a gente precisa reeducar os pais. Um outro ponto importante é que poucas crianças, e aí são muito poucas crianças, vão realmente ter um transtorno alimentar. Seja um transtorno alimentar primário, seja um transtorno alimentar secundário. Aquele causado, por exemplo, por um estresse, por ansiedade, separação dos pais,
mudanças bruscas, mudança de colégio, mudança de ambiente, mudança de babá. E tudo isso vai influenciar na alimentação da criança, além de outras áreas comportamentais. É verdade, viu? Vamos lá, também, eu sou muito assim, eu sou a favor que, né, coma direito. Quer uma besteira? Eu não faço questão de dar, eu até dou. Agora, depois que comer, o que realmente tem que comer. Né? A besteira tem que ser a exceção. A prioridade é a comida que tem nutrientes. O resto... Tem que ser a exceção à regra, assim, né? A criança, ela pode experimentar de tudo. Claro, ninguém está dizendo não dê, né? Agora, dê da forma correta e evite esse uso ou a exposição dentro de casa em ambientes que a criança veja. Todos os potinhos de bolacha são transparentes, favorecendo a visão da criança. Então, tira da visão da criança aquilo ali. E explora as antigas fruteiras, né? Que a gente passava na sala, tinha uma fruteira lá com banana, com laranja, com tangerina e etc. Faz então, uns bichinhos, vamos explorar outras coisas. Né? Faz uns bichinhos, fazia muito esses bichinhos para cá, lá em casa, com laranja, a gente brincava e depois ele comia feliz, gente. É uma tática aí também para vocês fazerem, né? Um prato bem feito, bonito, arrumadinho, eles também adoram, eles comem com os olhos, viu? É assim como a gente. Então, façam com as crianças, que eu tenho certeza que dá certíssimo. Olha, doutor, deixa eu só te fazer uma última pergunta aqui para a gente finalizar nossa entrevista sobre a questão das viroses. A gente sabe que tem muitas viroses, né, espalhadas e, claro, que as nossas crianças não são imunes. Principalmente as crianças e idosos, né, que eles têm a predisposição a pegar mais fácil. Como é que está a Unimed, como é que estão os hospitais, né, como é que está... com essa questão das crianças viroses também. É extremamente importante que a gente entenda que esse é um período em que os quadros virais, principalmente digestivos, vão se tornar comuns. Então, nós vamos ter aquilo que a gente chama de enterovírus, que vão dar diarreia, vômito, exantema, a famosa síndrome mão-boca-pé, que as mães conhecem tanto, aftas orais com lesões nas mãos e etc. A maioria dessas crianças vai ter uma condução tranquila, né, feita pelo pediatra geral dessa criança, ou feita no sistema de atendimento de consultório ou telemedicina. Então, quando a criança passa de um processo desse e começa a apresentar sinais de risco, identificados seja pelo seu pediatra ou seja pelos próprios pais, aquele excesso de sonolência, a pele muito seca e tal, essa criança deve procurar um atendimento em outro ambiente. Então, vamos colocar quais são esses ambientes. A gente tem, para aqueles casos de urgência e emergência, o hospital. Nós temos 2 pontos de atendimento nos bancários e outro no Bessa, que são os centros médicos, bancário e Bessa, que são capacitados a atender ambulatorialmente esses pacientes, tá? E nós temos também no Bessa um sistema de atendimento de consultórios, onde nós temos 5 pediatras que se revezam e que atuam no sistema tanto de hora marcada como demanda espontânea. Então, com isso a gente consegue cobrir os atendimentos pediátricos, tanto a nível de urgência e emergência no hospital, a nível ambulatorial, a nível de telemedicina e a oferta de pediatras, onde você pode seguir seu filho com horário marcado, como atendimento de consultório. Então, com isso, toda a área da pediatria dentro do que é o planejamento da Unimed está muito bem coberta aqui em João Pessoa. Maravilha. Doutor Constantino, muito obrigada por sua participação aqui no nosso Tarde da Gente de hoje. Volte mais vezes, foi um prazer tê-lo aqui, viu? Muito prazer obrigada. Meu, um abraço e espero ter contribuído. Muito bom. Vem pra cá, vem.